comunidade Paz e Bem, mais um encontro aqui, terça-feira de manhã bem cedinho. Nós temos esse encontro semanal. Eu sou a monja Kokai, uma monja zen budista, e falo um pouquinho aqui toda semana sobre essa prática do zen budismo. A minha tradição é o budismo zen do Japão. O nome da minha ordem é Soto Shu. Shu quer dizer religião. Soto é a inicial de alguns mestres ancestrais do budismo, dentro da linhagem. Mas então, eu tenho lido e compartilhado com vocês toda semana crônicas de uma velha mestra. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu estou em retiro e dei essa saidinha aqui para falar com vocês. Esse é o retiro mais importante da nossa ordem, o retiro mais importante do ano no nosso calendário budista, né? Que é o retiro da iluminação de Buda. Conta-se, né, que, e os fatos históricos dizem que o príncipe Gautama, né, era um príncipe de uma região dos Shakyas, né, da casta dos guerreiros, isso na Índia, 2.600 anos atrás. Ele era um nobre, né, o Gautama, antes de se tornar Buda, era um jovenzinho, ele tinha 19 anos, mas ele já era casado, ele amava muito a esposa dele, a Yasodhara, tinha um filhinho, Rahula, mas já haviam questões existenciais que ficavam ali tomando, né, as reflexões e os questionamentos a respeito da vida e do sofrimento. Porque esse rapaz começou a se questionar depois de algumas saídas para interagir, se aproximar das comunidades, dos vilarejos. Porque ele vivia confinado nos palácios e ele não sabia muito bem como é que a coisa funcionava lá fora, porque o pai dele, que era o rei Suddhodana, ele se preocupava com que o filho tivesse uma boa formação, ao que havia de melhor na época, né, mas que não era para ele ficar exposto às mazelas da vida. Então, sempre eram festas suntuosas, mulheres belíssimas, comida do bom e do melhor, a formação era tudo do bom e do melhor. E esse jovem, apesar de ser muito sensível, ele era bastante alienado, né? Mas depois dessas saídas que ele teve um choque de realidade, né? Essa sensibilidade dele se transforma nessas questões existenciais. Porque o que ele viu quando ele saiu, ele vivia em 3 palácios. Ele ficava indo de um palácio para outro, para a época do inverno, o palácio do inverno, do verão e das monções. É como as pessoas que têm mais poder aquisitivo, né? Tem a casa na praia, a casa no campo, a casa na cidade, né? Mais ou menos isso. E quando ele saiu, ele, né, viu, né, a pobreza. Ele viu as pessoas sendo cremadas, né? Os funerais. Ele viu as pessoas doentes, né? Ele viu as pessoas velhas e mal cuidadas, muito desamparo. E aquilo deixou ele muito consternado. Ele viu nisso tudo muito sofrimento. E aí ele passou a se questionar o que era possível fazer para amenizar o sofrimento. Ao mesmo tempo que ele viu tudo isso, ele viu também os saramanas, que ainda existe essa tradição na Índia, diz que os retirantes, eles saem do mundo, né, do samsara, da vida mundana, e se recolhem
né? Principalmente quando são homens já com uma certa idade, que já construíram família, patrimônio, aquela coisa toda, eles passam a se dedicar para a vida espiritual, são os sadhus, os yogis, né? E ele foi isso que ele viu, esses monges mendicantes, saramanas, que praticavam ascetismo muito severo e que ficavam morando nas florestas. E foi o que ele fez, ele renunciou à vida palaciana, não teve a benção do pai nem da esposa, ele simplesmente foi, ele sabia que ela não ia ficar desamparada e talvez ele tenha pensado que ele ia ir voltar, talvez todos pensassem isso, né? Mas ele foi, não voltou. Ele voltou, né? Claro que ele teve contato depois com a esposa dele, com o pai, com o filho, mas já numa outra condição, como homem santo, como Buda, o desperto, que depois de 10 anos de prática com esses monges mendicantes, muita privação, né? Colocavam o corpo nos maiores, né? Privavam o corpo de alimento, de sono, de conforto, de roupa, né? E aí ele quase morreu, ele ficou muito, muito, muito fraquinho. Aí ele foi socorrido por uma pastora, por uma jovenzinha de 15 anos, que deu arroz doce, arroz de leite, né, para ele, e ele se recuperou e despertou ali, teve um insight para o caminho do meio, né, que não seria, né, se expondo, né, com todo esse rigor, que ele ia atingir, alcançar as respostas aos questionamentos sobre o grande assunto que se diz no budismo. O grande assunto é Daiji, em japonês é o grande assunto, que é a vida-morte. Entender por que o sofrimento, quais eram as causas do sofrimento, o que era possível fazer para eliminar a dor e o sofrimento. Então esse foi o objeto de estudo do Buda, que não era budismo na época. Quando ele foi reconhecido como um homem sábio, depois desses, que foi a grande realização, o despertar místico dele, aconteceu nesses, que se acredita, nesses primeiros dias de dezembro. Então, celebramos do dia 1º até o dia 8 de dezembro o retiro da iluminação de Buda, quando ele ficou 7 dias e 7 noites, foi muito mais tempo, foram 10 anos fazendo práticas de meditação, né, com outros professores, sozinho, daí ele já ensinando, né, até que ele teve essa realização que se diz que foram 7 dias e 7 noites sem se mover debaixo de uma árvore ficus-religiosa, quando ele atinge o grande despertar. E o que seria esse grande despertar? Né? Que ele diz naquele momento, quando ele adentra a iluminação e a sabedoria, ele diz: eu, a grande terra e todos os seres, simultaneamente nos tornamos o caminho. Ele teve essa compreensão que ele não existe separado da terra, da vida dos outros seres, que ele se percebe integrado, né, no universo, no multiverso, que tudo é uma coisa só e que está o tempo todo fluindo em expansão e transformação, se movendo o tempo todo, mas que nada está sozinho, que tudo que surge é por causas e condições, assim como tudo que desvanece, se dissolve, né, se transforma em alguma outra coisa, também é por causas e condições. Mais ou menos assim o que a gente percebe que acontece com o nosso corpo. Eu hoje sou uma jovem senhora, mas eu já fui uma jovem, né, que tinha pele bonitinha, né, cabelo bem loirinho, né. Um dia eu fui um bebezinho tão bonitinha, eu tenho uma foto eu com 2 aninhos assim, uma bonequinha, né, mas tudo isso passa, né. Eu fui tudo isso e continuo sendo. Eu continuo sendo
a minha mãe, o meu pai, todos os meus ancestrais. Que a gente diz, meu papai morreu. E assim, o meu papai morreu, ele tá o tablete memorial dele aqui atrás, né? Ele morreu no dia 8 de dezembro. Olha aqui, que conexão kármica entre os Budas, né? Que é o dia da iluminação de Buda, se comemora no dia 8 de dezembro, no amanhecer do dia 8 de dezembro, olhando a estrela da manhã, Shakyamuni Buda se torna um Buda, um desperto, que Buda é um título, né? Que quer dizer desperto? Desperto para sabedoria, que se diz Hanya Haramita, sabedoria perfeita, e para compaixão. A compaixão expressa já naquele momento, quando ele diz eu e a grande terra e todos os seres simultaneamente despertamos. E é isso que todo o ensinamento do Buda, né, do que veio a ser depois budismo, fala que todos nós somos seres despertos. Essa é a nossa natureza original. Só que a gente tem véus, né, durante o nosso processo de criar nossa identidade, a gente vai tendo visões equivocadas a respeito de si e da vida, né, que fazem com que a lente dos nossos óculos, a lente dos nossos olhos fique embaçada. Mas a gente tem essa natureza desperta. E toda a prática budista, né, não é para chegar lá, nós já estamos lá. É de reconhecer que já estamos lá. Então a gente pratica para remover esses obstáculos, para se deixar banhar pelas águas pela névoa. É que nem a gente entra no nevoeiro, parece que nada está acontecendo, mas se a gente se entrega para essa caminhada, né, a gente daqui a pouco está tomada, né, pela névoa, pela cerração dos ensinamentos do Buda, né, que os fenômenos da existência, que se diz Dharma, os fenômenos, tudo que acontece ao nosso redor, né, o Dharma, a sabedoria, a compaixão está ali, tá tudo, nada está fora do caminho. Mesmo quando situações adversas acontecem, que nos geram sofrimento, qual o nosso olhar Buda? Qual é o nosso olhar de sabedoria? Como a gente vai olhar, né, aquilo que acontece conosco, com o outro, com o mundo, com os fenômenos da existência? Como que a gente vai compreender tudo separadinho? Isso aconteceu porque isso foi injusto comigo, não devia ter acontecido comigo. Enfim, você vai julgando e querendo racionalizar tudo. Nem sempre é o caminho mais sábio, mais apropriado. Então, à medida que a gente vai praticando, a gente vai adentrando sabedoria e compaixão. E foram esses os ensinamentos que Shakyamuni deixou para nós depois desse grande despertar. Ele poderia ter deixado aquilo só para ele, ele se torna um homem sábio e volta para o palácio e retoma a vida dele, né, para todo conforto. Né? Não, ele ficou por 50 anos, 49 anos, ensinando o Dharma, os ensinamentos do budismo, quando ele, né, inicialmente esse budismo fundante foi que ele se debruçou sobre o sofrimento. Ele nunca negou a vida, né, a alegria, o contentamento, a apreciação. Não, ele não nega isso. Né? Justamente entender o sofrimento para a gente poder superar o sofrimento através de uma profunda compreensão. O que causou esse sofrimento? O que é possível fazer para transformar isso? E como que a gente faz isso? Como que a gente vai compreender em profundidade? O meu sofrimento não é só o meu sofrimento, é o sofrimento da vida.
E o que acontece comigo acontece com o outro também. Somos todos humanos, né? Não somos iguais, cada um de nós tem a sua singularidade, mas somos semelhantes. E o que dói para mim vai doer para o outro também. Aí Buda falava, né, dos principais causas de sofrimento, o que nos gera sofrimento, né? O que a gente pode fazer para superar esse sofrimento. E como que a gente vai fazer isso? Ele também nos deixa o caminho, né? E ele pede que cada um faça essa vivência e chegue por si às próprias conclusões, se esse é o melhor caminho para cada um. Cada um tem que vivenciar esse caminho, porque cada um sabe, né? Sabe de si, né? Então ele dizia que os ensinamentos dele era como se fosse um dedo apontando para a lua. Ó, lá está a lua, mas olhe por você mesmo. Esse é somente meu dedo que aponta para lá. Eu estou apontando a direção para ter uma vida mais espiritualizada, né? Sair desse eu egóico para esse eu que consegue estar uno com tudo e com todos, em paz e serenidade. E isso é toda uma questão mental. Como que a gente faz para acalmar nossas ondas e as nossas oscilações, quando não ondas enormes, nem sempre a sua marola, né? A gente às vezes está com a nossa mente numa turbulência, numa agitação que gera confusão e que gera essa obscuridade, né? Que é bem o contrário do ser, bem o contrário do ser desperto, que a gente busca tanto através dos ensinamentos do Buda, através da meditação. E é isso que a gente está fazendo nesses 8 dias e 8 noites de retiro. Daqui a pouco eu vou me despedir de vocês e vou voltar para o meu assento, né, que está aqui atrás. Ali eu sento para fazer a meditação, né, conectados, né, com o Zendô Brasil. E final de semana a gente teve presencial, tiveram outras pessoas aqui, sentamos juntos em Zazen e novamente faremos isso na quarta-feira à noite, que iniciaremos às 20 horas até a 1 da manhã, quando a gente faz o encerramento desse retiro. Muito bem, para que a gente também possa ser a realização, a expressão dessa capacidade de despertar para a sabedoria e para a compaixão, sermos Budas vivos, mantemos Buda vivo. Até mais.